Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane, estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância. Nós estamos falando sobre textos normativos e hoje nós vamos conhecer uma característica dos textos normativos, que é a linguagem prescritiva. Professora, o que é isso? Que palavrão é esse? Então, hoje nós vamos conhecer a prescrição dos textos normativos e você vai entender direitinho. Eu coloquei aqui um desafio que é assim: ó, você já observou que há maneiras diferentes de organizar os textos dependendo do nosso objetivo? Venha conhecer a prescrição, que é uma maneira diferente de organizar a linguagem de determinados tipos de texto. E para começar a nossa aula, eu coloquei assim: o que uma receita de bolo, código de trânsito e o código de defesa do consumidor têm em comum? Coloquei a foto deles aí, tá vendo? Todos esses textos são textos que nós chamamos de textos normativos, instrutivos, que servem para trazer normas, instruções, maneiras de fazer as coisas, né? E esses textos eles são muito importantes para a sociedade, porque as leis de trânsito, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, é, textos também que trazem organização de funcionamento de algumas instituições. Por exemplo, nós temos na escola o estatuto escolar, né, o regimento escolar. Esses textos, eles servem para organizar o funcionamento das coisas na sociedade, das instituições, funcionamento, por exemplo, do trânsito. E se não existissem esses textos, provavelmente seria um caos em muitas situações do nosso dia a dia. Então, os textos normativos, os textos eh, de instrução, eles servem para isso. As receitas, os manuais de instruções entram nesse tipo de texto como textos instrutivos e não normativos, mas também usam a prescrição. A prescrição é justamente o que nós vamos aprender nessa aula. A prescrição, ela é a maneira ou a linguagem que indica ações obrigatórias, proibições ou traz instruções claras para nós. Então, quando falar para você em texto prescritivo, ou linguagem prescritiva ou prescrição, você fala, professora, nunca ouvi falar disso, agora você já ouviu. É a linguagem que nós utilizamos em textos que servem para indicar ordem, leis, normas, instruções. Então, o que tem em comum entre a Receita, o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Trânsito, é justamente essa linguagem prescritiva ou a prescrição, que é essa linguagem que serve para dar ordens, que servem para indicar uma obrigatoriedade, um dever ou uma maneira de fazer as coisas. Então, isso é uma prescrição. E aí eu coloquei, ó, o que é a linguagem prescritiva? Ela é utilizada em textos que estabelecem normas, regras, procedimentos, e a função é orientar, ordenar ou proibir comportamentos. Essa linguagem vai usar sempre verbos no imperativo. Vamos lembrar, os verbos no imperativo são aqueles verbos que servem para dar ordem, né? Então, ó, misture os ingredientes. Qual é a ordem aqui? Misture. Não ultrapasse o sinal vermelho. Uma ordem, não é? Não ultrapassa. Imperativo negativo, porque está dando uma ordem negativa. Pare diante da faixa de pedestres. Pare é uma ordem. Então, nesses textos, tanto nas receitas, como nos códigos, nos textos normativos, nós vamos encontrar os verbos no imperativo, dando ordem. Ou, às vezes, o verbo pode aparecer no infinitivo pessoal, que é esse aqui, ó, deve-se, espera-se, cumpra-se. Então, esses verbos que vão aparecer aqui, às vezes acompanhado do se, que é essa partícula impessoal aqui, né? Eles servem justamente para indicar que essa ordem devem ser seguidas por todas as pessoas. E aí tem um exemplo, deve-se respeitar a sinalização. Modalização de obrigação. O que é isso, professor? É quando os verbos aparecem no sentido de obrigatoriedade. É proibido estacionar, é necessário cumprir a lei. Então, sempre que aparecer no sentido de obrigação,
também é uma marca da linguagem prescritiva. Uma linguagem impessoal e objetiva, evita-se subjetividades. O que é isso? Nas leis, nos textos normativos e até nas receitas, nós devemos ser objetivos e diretos. É assim ou não é assim? Deve-se fazer assim ou não deve-se fazer assim? Imagina se nós estivéssemos ensinando uma receita e na receita eu colocasse assim, talvez um copo e meio. Não tem uma objetividade nessa informação. E aí, como é que a pessoa vai ter certeza para fazer receita? Ou então, se eu falasse assim, é, dependendo, você para na faixa de pedestre, dependendo da situação, você não para. Existe uma objetividade nessa informação? Não. Então, as informações dos textos normativos, das receitas, que são textos de instrução, elas devem ser objetivas e claras. É assim, tem que fazer assim, ou não é assim, não tem que fazer assim. É proibido ou não é proibido. Então, isso faz parte da linguagem prescritiva. Então, a linguagem prescritiva, ela usa verbos que dão ordem, ela é objetiva, ela é clara, ela diz o que pode e o que não pode de maneira clara, certo? E ela é o tipo de linguagem. Então, nós temos aqui, ó, um exemplo, na receita culinária. Bata as claras em neve, acrescente o açúcar aos poucos, asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Quais são os verbos prescritivos que a gente tem aqui? Bata, acrescente, asse. Tá vendo? Esses verbos, eles me dão uma ordem clara aqui do que eu tenho que fazer. Estão no imperativo e pertencem à linguagem prescritiva. Por que essa receita não usa linguagem subjetiva, como acho que pode deixar no forno? Se nós colocássemos acho que pode deixar no forno, a pessoa não saberia exatamente como fazer a receita e ela provavelmente não daria certo. Então, precisa de orientações corretas para que a receita saia exatamente como ela deve sair. Outro exemplo, no Código de Defesa de Trânsito do Consumidor, artigo 44, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor deve reduzir a velocidade, observando as regras de preferência. O verbo modal deve indica obrigatoriedade, né? O modo de fazer. Você deve reduzir a velocidade. A linguagem é técnica, condutor, cruzamento, para evitar ambiguidades, para evitar que as pessoas tenham dupla interpretação da lei, do que está escrito na lei. Então, isso também é um exemplo de linguagem prescritiva. No Código de Defesa do Consumidor, vamos encontrar o Código de Linguagem Prescritiva. Os fornecedores são obrigados a sanar vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ao uso. Essa locução verbal, são obrigados, a gente tem dois verbos aqui, né? Reforça o dever legal, quer dizer que é obrigatório. Isso também faz parte da prescrição, da linguagem prescritiva. E termos específicos como sanar vícios ou impróprios ao uso, que são da precisão jurídica, que pertencem, né, a essa área jurídica. Então, o uso dessas expressões, desses verbos, fazem parte dessa linguagem prescritiva. E aí, quando nós voltamos lá, no início da nossa apresentação, da nossa aula, em que a professora falou o que tem em comum entre esses textos? Todos eles usam linguagem prescritiva, porque são textos que trazem normas, obrigações, maneiras, modos de fazer, instruções. E essa linguagem prescritiva vai sempre aparecer nesses tipos de textos normativos, instrutivos, injuntivos, né? Que nós trabalhamos aí, que estamos aprendendo agora. Então, acho que agora todo mundo entendeu o que é prescrição, o que é uma linguagem prescritiva e como nós identificamos através dos verbos, da obrigatoriedade, da linguagem objetiva e direta. Então, vou terminando a minha aula por aqui. Acho que agora todo mundo entendeu o que é prescrição. Acompanhe as nossas outras aulas lá no canal que vão falar sobre os textos normativos. Eu te espero nas nossas próximas aulas.